diagrama de pressão na escala efetiva. A pressão manométrica será sempre a pressão interna menos a pressão externa. No caso do exercício, a pressão externa seria a pressão atmosférica e a interna seria a do gás. A pressão atmosférica no exercício é a pressão interna, que é a do gás, menos a pressão manométrica. Como ele trabalha na escala efetiva, a pressão atmosférica é zero, portanto a pressão manométrica é igual à pressão do gás na escala efetiva. Para calcular a pressão do gás, que consequentemente será a pressão manométrica, utilizamos a equação dos gases, onde utilizamos a seguinte equação. Pressão do gás absoluta sobre a massa específica do gás é igual à constante do gás vezes a temperatura em Kelvin. Portanto, o exercício já é dado a massa específica do gás, a constante do gás e a temperatura. Sendo assim, aplicamos os valores na equação dos gases e obtemos a pressão do gás na escala absoluta. Para obtermos a pressão na escala efetiva, é só lembrar do diagrama comparativo entre escalas, da relação entre pressão absoluta e efetiva e do barômetro. Temos como dados a leitura barométrica, o gama da água e o gama do mercúrio. Pelo diagrama comparativo entre escalas, constatamos que a pressão absoluta é igual à pressão efetiva, mais a pressão atmosférica local. A pressão atmosférica local é determinada pelo barômetro, que no caso do exercício é 690 mm de mercúrio. Portanto, a pressão atmosférica local seria 690 dividido por 1000, multiplicado pelo peso específico do mercúrio. Após encontrarmos a pressão local, aplicamos a fórmula que é a pressão absoluta do gás igual à pressão do gás mais pressão atmosférica local. Aplicando a fórmula, obtemos a pressão do gás efetiva, que é a mesma pressão manométrica. Para encontrarmos a cota Z em milímetros, vamos aplicar a equação manométrica de 1 até 2, adotando como origem P1, onde usamos para calcular a fórmula P1, que é a pressão atmosférica, mais a cota Z vezes o peso específico da água, mais 2 vezes o peso específico do mercúrio, menos 2 vezes o seno de 45 graus, mais o peso específico do mercúrio, que vai ser igual à pressão 2, que é a pressão do gás. Sendo assim, encontramos a cota Z. Para encontrarmos a cota H em milímetros, vamos aplicar a equação manométrica de 1 até 3. Adotamos como origem também P1, onde usamos para calcular a fórmula P1, que é a pressão atmosférica, mais a cota Z, já calculada na letra B, menos a cota H, vezes o peso específico da água, mais a cota H, vezes o peso específico do mercúrio, que vai ser igual à pressão 3, que é a pressão do gás. Se adotarmos como pressão efetiva, a pressão atmosférica é igual a zero. Sendo assim, encontramos a cota H. Questão 2. Para encontrarmos a pressão em A, começamos utilizando a fórmula de pressão atmosférica igual a zero, mais o peso específico do mercúrio, vezes a primeira cota, que é 0,3, menos o peso específico do óleo, vezes 0,3, que vai ser igual à pressão em A. Abrimos a fórmula seguindo o teorema de Stevens, onde a densidade do mercúrio vezes a gravidade, vezes a altura de 0,3 metros, menos a densidade do óleo vezes a gravidade, vezes a altura de 0,3 metros. A densidade utilizamos no SI, portanto, temos que multiplicar por 1000. Aplicando esta fórmula, obtemos a pressão em A. Pressão em B. Para encontrarmos a pressão em B, começamos utilizando a fórmula de pressão atmosférica. É igual a zero, mais o peso específico do mercúrio, vezes a primeira cota, que é 0,3, menos o peso específico do óleo, vezes 0,3, mais a pressão do óleo, vezes 0,6 de altura, menos a pressão do mercúrio, vezes 0,8 de altura, mais a pressão da água, vezes 0,7. Isso vamos dar a nossa pressão em B. Após aplicarmos a fórmula, obtemos então a pressão no ponto B. Questão 3. O fluido superior é de diagrama de velocidade linear, já no fluido inferior, o diagrama de velocidade é parabólico. Como o diagrama de velocidade e velocidade do fluido superior é linear, utilizamos a equação de Newton da forma simplificada, onde a fórmula para achar a tensão cisalhante é a viscosidade do fluido vezes a viscosidade divididos pela espessura. Aplicando a fórmula, obtemos a tensão cisalhante na parte superior. Item B. Primeiro achamos a F2, a força no ponto 2, e posteriormente a tensão cisalhante. Para acharmos a função em 2, utilizamos função 1 menos a tensão cisalhante em 1 vezes a área em 1.
Posteriormente, com o valor de F2, achamos a tensão cisaliante inferior, que seria a tensão cisaliante em 2, através da fórmula F2, dividido pela área 1. Item C. Como a parte de cima é linear, utilizamos a equação da reta, que é V igual a Y mais B. Como temos duas incógnitas, utilizamos duas equações de contorno, y igual a 0 e v igual a 0. Y igual a 1 milímetro, v igual a 5 metros por segundo. Aplicando a fórmula da equação da reta, obtemos v igual a 5.000 vezes y. Item D. Primeiramente, calculamos o gradiente de velocidade através da fórmula tensão dividido pela viscosidade, obtendo assim o valor do gradiente. Para acharmos a equação da parábola, temos três problemas de contorno. Y igual a 0, V igual a 0. Y igual a 0,5, V igual a 5 metros por segundo. Y igual a 0,5, dV dy igual a 12,5. Calculando através do sistema, obtemos a equação da parábola, que é V igual a 5y ao quadrado mais 7y. Item E. Primeiramente, calculamos a derivada de V. Posteriormente, calculamos a tensão cisaliante, que é calculada através da viscosidade, vezes o gradiente de velocidade. Para achar a força R, utilizamos a tensão encontrada vezes a área. Após efetuar este cálculo, encontramos a força R, que mantém a placa em repouso. Questão 4. Item A. Começamos com a lógica de pressão absoluta e pressão efetiva. Aplicamos a equação manométrica, onde pressão manométrica é igual à pressão interna menos a pressão externa. Como a pressão externa é a pressão efetiva, então ela é zero. Calculamos a pressão manométrica, que em escala efetiva é igual à pressão do ar, da forma onde utilizamos a leitura do manômetro MCA vezes o peso específico da água. Para calcular a pressão atmosférica, utilizamos a mesma lógica, onde a pressão do ar absoluta é igual à pressão do ar mais a pressão manométrica atmosférica. Pressão do ar absoluta é igual à pressão do ar mais pressão atmosférica. Achando o resultado, convertemos para milímetros de mercúrio, dividindo a pressão em atm pelo peso específico do mercúrio. Item B. Para encontrarmos o peso específico do fluido manométrico, iniciamos com a equação manométrica de A, até a superfície livre do fluido manométrico. Adotando A como origem, temos pressão do ar mais 0,03 de altura mais a cota Z, vezes o peso específico da água, menos o peso específico do fluido no manômetro, vezes o comprimento L, vezes o seno de 30 graus, que vai ser igual à pressão atmosférica local. Após aplicar esta fórmula, obtemos o peso específico do fluido manométrico. Item C. Calculamos primeiramente o volume 1, que é a área da base vezes a altura, onde calculamos π vezes o diâmetro do reservatório, dividido por 4, vezes a altura, 0,3 de altura, 0,03 de altura. V2 igual a V1 igual a π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, vezes x. Como temos x como incógnita, para calcular o x, utilizamos a equação manométrica, onde a fórmula é pressão atmosférica mais 0,06, que é a cota, mais a cota Z, menos x, vezes o peso específico da água, mais x vezes o peso específico do fluido manométrico, menos 2,7, que é a leitura L, menos x, vezes o seno de 30 graus, vezes o peso específico do fluido manométrico. Após aplicarmos a fórmula, obtemos o valor de x. Item C. Após achar o valor de x, aplicamos a fórmula H2 igual a H1 menos x vezes o seno de 30 graus, para achar o novo valor de H após retirar a rolha, onde encontramos H2 igual a 2,685 metros. Item D. Achando D através da equação V1 igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes o valor de x encontrado no item C, aplicando esta fórmula, encontramos o valor de D, que é o diâmetro do tubo manométrico. Questão 5, letra A. Para calcularmos a força
Na face direita, utilizamos a fórmula pressão em A mais pressão em B divididos por 2, vezes a altura do trapézio, vezes a profundidade do prisma. Desmembrando a fórmula, será o peso específico da água, vezes a altura em B, mais o peso específico da água, vezes a altura em A, dividindo tudo por 2, vezes a altura do trapézio, vezes a profundidade do prisma. Aplicando a fórmula, obtemos a força que age na face direita da comporta devido à água. B. Primeiramente, calculamos a pressão do ar, através da fórmula peso específico do mercúrio vezes a altura. Posteriormente, calculamos H0, para posteriormente calcularmos através dele o Y do centro de pressão. Calculamos o Y do centro de gravidade para em conjunto com o do H0, acharmos o Y do centro de pressão. Após isso, calculamos a força do óleo através das pressões, o somatório dos momentos no ponto igual a zero e, por último, calculamos a força em B através da fórmula FB vezes 1 mais a força do óleo, que vezes o Y do centro de pressão do óleo, menos H0, menos a força da água, que multiplica o Y vezes o centro de pressão da água, menos H. E, através disso, achamos a fórmula obtendo a força em B. Questão 6, letra A. Calculamos a variação de altura ΔH, primeiramente. Após achar isso, aplicamos a equação manométrica para acharmos a pressão no ponto A, onde utilizamos a seguinte fórmula: pressão em A mais 2 vezes, abre parênteses, ΔH vezes γ2, fecha parênteses, mais H vezes γ1, menos H vezes γ2, igual a zero. Sendo assim, encontramos a pressão em A. Depois, para acharmos em metros de coluna d'água, utilizamos a seguinte equação: pressão em A igual ao peso específico da água vezes a altura. Aplicando a fórmula, obtemos o valor em metros de coluna d'água da leitura do manômetro. Questão 6, letra B. Para acharmos a densidade do ar, começamos calculando a pressão em atm, onde a pressão em atm é igual a peso específico do mercúrio vezes H. Posteriormente, calculamos a pressão absoluta no ponto A, através da fórmula pressão absoluta igual a pressão no ponto A mais a pressão atmosférica. Utilizamos depois a equação dos gases para encontrar a densidade do ar. Densidade do ar igual a pressão do ar no ponto A sobre R vezes a temperatura no ponto A. Após aplicarmos esta fórmula, encontramos a densidade do ar do reservatório A,